Olha, nós temos acompanhado aí a agenda do governador Rafael Fonteles. Ele tem ido a vários países, tem ido à Europa, tem feito acordos, diálogos para tentar garantir que empresas possam se instalar no estado do Piauí, tem conversado e se reunido com grandes empresas para fazer funcionar o porto da cidade de Luiz Correia. E entre as agendas está uma, que é a do hidrogênio verde. Esse hidrogênio verde é uma forma de combustível. Mas muita gente se pergunta, o que é exatamente hidrogênio verde? Por que recebe esse nome? Como é que o Piauí pode ser o estado capaz de produzir hidrogênio verde? O que é que isso muda na minha vida e na nossa vida? Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui Bruno Vasconcelos, que é especialista em energias e vai trazer informações aqui para nós no Jornal do Piauí. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Prazer, tudo bem, Bruno? Bruno, primeiro eu queria falar um pouco sobre você. Você é um especialista nessa área, formação em engenharia, é isso? Sim, eu sou engenheiro mecânico, atuo como professor da Universidade Federal do Piauí, com doutorado na área de energia térmica. Né? Muito bem. E aí a gente tem falado muito sobre isso, né? Hidrogênio verde. Afinal de contas, como é que se produz hidrogênio? Bom, Joelson, quando você fala produção de hidrogênio, o hidrogênio sempre foi produzido há muito tempo, mas a nomenclatura verde, ela advém de uma forma, quando você fala sustentabilidade. Certo. Quando você imagina que você tem um combustível que você emite na sua queima, gases que aumentam o efeito estufa, e com isso eu aumento a questão do aquecimento global, isso envolve prejuízo, né? Tá, então vamos supor, quando eu faço a produção de energia de um motor de carro através da gasolina, eu estou emitindo um gás que traz alguns problemas ao meio ambiente. Sim. Certo, é disso que nós estamos falando. Sim. O hidrogênio não tem isso. Não, o hidrogênio, quando ele é produzido pela forma verde, chamado, porque você vai usá-lo, né? Uma das aplicações dele, dentre inúmeras. Se você usá-lo como combustível, você não produz no processo final dele a emissão desses que a gente chama poluentes, né? Que são gases dióxido de carbono, monóxido de carbono, que aumentam com efeito estufa. Você vai estar gerando vapor de água. Né? O resultado é água. Quando eu queimo o hidrogênio, o resultado é água. Na verdade, não é queimar, porque não é uma reação de combustão. Você faz uma conversão energética eletroquímica. Você pega o hidrogênio, sua energia contida, Entendi. e você converte em energia elétrica. Olha só, gente, que legal. Quer dizer, nós não estamos falando de queima de combustível quando se fala de hidrogênio como fonte de energia. Não se fala em queima. No processo de quando você usa ele como célula de combustível, não. Você está usando um termo chamado eletroquímica. Você está produzindo eletricidade a partir da energia contida no hidrogênio sem precisamente passar por uma combustão. Né? Tá, isso é feito como? Bom, o hidrogênio verde, desde a sua parte inicial, né, para chegar nessa parte que você me perguntou, ele é gerado a partir de uma matriz limpa. Né? Vamos então usar aqui um esquema para a gente ajudar o nosso telespectador a entender? Então, desde a origem, ele é concebido de forma limpa, é isso, né? Sim. Vamos pensar que o Piauí ele tem uma vantagem, né? Podemos dizer que a natureza foi benevolente conosco, né? Fontes de energia térmica bem abundantes, né? E ventos também que eu posso utilizar na geração através dos aerogeradores em parques eólicos. E eu tenho que pegar essa energia ao longo de uma cadeia para chegar na ponta do processo, né? Então assim, o que você está falando, para a gente trazer aí a imagem inicial do nosso vídeo, é o seguinte, vamos lá, é que o Piauí tem muito sol e muito vento. Sim. Tem essas duas coisas. Aqui a gente tem, por exemplo, o combustível feito a partir do petróleo, né? No caso aqui, o hidrogênio não vai vir entrar Não vai vir de refinaria. É uma fonte renovável. Não vai vir também de extração de petróleo. Não. Ele vai vir das outras fontes. Tem que voltar no início da animação para a gente ver que a matriz inicial é o sol e o vento. O vento, está aqui, ó. Os geradores eólicos, aí, ó. Você tem a energia produzida a partir de petróleo, não é o caso do hidrogênio, é a partir do vento, através desses aerogeradores, e as placas solares, é isso. Bom, há de se frisar, Joels, que a energia térmica proveniente do sol, ela é convertida em energia elétrica nos painéis fotovoltaicos. Certo. E também ela pode ser convertida em eletricidade, né? Quando agora eu passo para a matriz eólica. O vento tem uma energia cinética que rotaciona as pás desses aerogeradores. Essa energia cinética é convertida em energia elétrica. Certo. Então eu tenho a primeira transformação de energia, sol e vento, convertendo-se em energia elétrica. Essa energia elétrica é a responsável por entrar no processo de eletrólise da água.
Você tem água, imagine que você tem uma água, molécula de água, ela, quando você passa uma corrente elétrica através dessas moléculas de água num processo chamado de eletrólise da água, dentro de um eletrolisador, que é o componente do sistema que te promove essa conversão, você consegue lá no eletrolisador, se você puder passar mais um pouco... Tá, faz essa divisão de molécula. Entre hidrogênio e oxigênio. Olha só, isso é interessante porque o que ele está querendo dizer aqui é que a energia que vem do sol e do vento produz corrente que vai gerar o hidrogênio lá na frente, através desse processo aqui que a gente vai ver agora. Esse seria aqui uma reprodução do que acontece dentro dessa usina de separação aí? Sim. Aqui o eletrolisador, né, que é o componente do sistema, por assim denominado, porque, como eu falei, é eletrólise, a quebra através da eletricidade da molécula da água. Eu vou obter em 2 eletrodos oxigênio, que vai para a atmosfera, e o hidrogênio, que é um combustível. Daí vai para a etapa posterior, né, que é o armazenamento e distribuição. Tá, legal. Aí a gente vai usar o hidrogênio em que situação? Bom, esse hidrogênio, quando ele é produzido, né, ele é armazenado né, e depois distribuído para outras finalidades. Você pode aplicá-lo na indústria de fertilizante, como insumo de produtos agrícolas, né, na forma de você ter amônia. Pode ser utilizado no aço verde, né, na indústria metalúrgica, na siderúrgica, e principalmente como combustível, né, nas células de combustível, desde transportes rodoviários, ferroviários até aviários. Para transporte elétrico? Usando o hidrogênio, né, ele, já na célula de combustível, ele faz o processo contrário. Ele forma vapor de água e gera corrente. Muito bem. Então a gente vai ter um hidrogênio que, desde o início, é concebido através de vento e sol para se transformar em um hidrogênio que vai estar alimentando trens, carros e coisas do tipo. Agora, os carros, por exemplo, que nós temos hoje circulando nas ruas, eles podem ser abastecidos com esse hidrogênio ou é preciso reformulações desses projetos? Sim, pode ser abastecido. Né? Inclusive, como você citou, na agenda do nosso governador, ele estava recente na Espanha, não me lembro bem a certa cidade, que mostrou, né, que o transporte público, ele utiliza para essas finalidades. Né? Você tem o transporte público sendo usado pelo combustível hidrogênio. Né? 100%. Por exemplo, então eu tenho que fazer uma adaptação no motor a diesel que, por exemplo, movimentam os ônibus da cidade de Teresina. Sim, é um processo gradativo, né, Joel? Porque essa mudança de matriz, ela envolve um certo tempo, mas o mundo está correndo com isso, porque envolve, como eu falei, a questão da descarbonização no cenário político, mundial e econômico das indústrias. Então, o Brasil, ele é uma fonte energética, é uma matriz rica em potenciais tanto hídricos, em solar e eólica, que é um insumo para a produção desse combustível. Qual é então o resultado disso? A gente falou sobre os efeitos gases que são emitidos na atmosfera. Com o hidrogênio, qual é a previsão que se faz? Nós vamos ter a possibilidade de recuperar aquilo que foi perdido ao longo dos anos com a produção a emissão de gás carbônico? O que acontece é que você vai estar estagnado, você vai ter uma curva decrescente, né, de produção desses gases poluentes, que são chamados gases do efeito estufa, e você estaria substituindo, em tese, o CO2 e o monóxido por vapor de água, jogando vapor de água na atmosfera. O mundo deve aderir a modelos assim? Como é que você tem visto o movimento global para que as pessoas possam utilizar combustíveis, ou fontes de energia, melhor dizendo, como esse, já que não estamos falando em combustão, mas fontes de energia como essa, o hidrogênio? Joel, isso é uma realidade, tá? Isso eu acho que falar de sustentabilidade não é modismo, é algo real, porque envolve aquecimento global e o futuro do planeta. Então, todas as potências tecnológicas estão se mobilizando, né, para investir em países que consigam produzir altas demandas para ter que gere o insumo que produza o hidrogênio como combustível, dentre outras aplicações. Tá? E o Piauí dentro desse processo? A visão do governador Rafael Fonteles é de que o Piauí possa ser um produtor de energia capaz de gerar esse hidrogênio. Para que a gente seja, deixa eu ver se eu consigo explicar bem, para que a gente seja exportador eventual desse tipo de energia, o que é que a gente precisa fazer? O que é que um Estado precisa fazer? Bom, Joel, é sabido já, como falei, né? A natureza é benevolente com o Estado, né? Está te dando energia de forma que você apenas transforme. Porém, necessitamos de mais investimento na parte de eletrólise, né, de água, com estudos, com pesquisa, com o próprio P&D. Então, convém ressaltar que investindo, né, nessa área, trazendo de fora, ou então desenvolvendo tecnologias locais, né, nacionais, na verdade, consigamos aí
ter esse produto em larga escala. Olha só, que seja assim, né? Pesquisa e desenvolvimento, né? Para poder encontrar as soluções para fazer isso em larga escala. E lembrando, esse hidrogênio é produzido a partir de água. Energia elétrica adicionada à água e a separação do hidrogênio que está dentro da água. Seria maravilhoso, né, ter um mundo com esse tipo de energia como sendo fonte de energia principal. Eu quero agradecer a você, muito obrigado pela participação, foi um prazer conhecê-lo e principalmente saber que nós temos um especialista aqui no estado do Piauí em produção de energia. Muito obrigado. Pois não. Muito obrigado, obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do